Bom, pessoal, para a gente entrar no nosso último tópico, né? A conversa está muito bacana, como a gente já previa, mas vamos entrar no último tópico que tem a ver um pouco, muito a ver com a questão da tecnologia e, assim, também tem a ver com a questão do futuro do direito, né? Se você pensar, esse tema, quando ele é abordado hoje, existe uma expectativa sobre o futuro dos contratos mediante esta tecnologia. Né, a promessa, que a gente sempre sabe que entre a promessa e a realidade há um caminhão de acontecimentos, é que essa tecnologia que a gente vai mencionar agora, ela tem o poder de, no futuro, ela mudar muito a relação que nós temos com contratos pela confiabilidade que ela que demonstram ter por meio dessa tecnologia para a assertividade em relação, por exemplo, mudaria muito a questão dos cartórios. Notarial poderia mudar muito com essa tecnologia. Então, mas para a gente falar dessa tecnologia, eu falei para o Rogério, eu queria, na verdade, meia hora do Rogério falando sobre o tema, ele declinou, mas a gente trouxe o professor Courtney para dar um recado para vocês. E aí a pergunta é, você sabe o que é blockchain? Então vamos lá ver o recadinho do professor Courtney. Boa noite, queridos. Estamos hoje para falar sobre alguns dos desafios do advogado nessa era moderna e complexa que nós vivemos. Eu vou dizer algumas coisinhas sobre o meu mundo, que é o mundo de tecnologia, e para nós, engenheiros, nós vivemos a melhor fase da história da humanidade, que nós consideramos a era da amplitude. Dentro desta era, o que nós vivenciamos hoje é uma questão convergente entre o que nós chamamos de ciência, tecnologia e o avanço dessas tecnologias quase todas ao mesmo tempo. Estamos acostumados a trabalhar com as coisas de maneira sequencial. Então, primeiro veio a internet, depois veio o mobile, depois veio a febre das redes sociais. E, na verdade, nesse momento hoje, todas as tecnologias evoluem ao mesmo tempo. Nós temos cerca de 1.400 coisas evoluindo ao redor do nosso dia a dia. E a gente nem percebe. E dentro dessas tecnologias, a nossa mente ela foi preparada para trabalhar de uma maneira muito linear. Então nós construímos cenários, e esses cenários são a nossa maneira mais tranquila de lidar com a convergência delas. Então nós temos aqui, desde questões mais simples, como a gente fala, das casas inteligentes, dos carros inteligentes, até uma coisa bem sonhadora lá em cima, que é a extensão radical da vida. Ou seja, poder viver muito mais tempo, poder viver muito mais saudavelmente, e de uma maneira muito mais tranquila. Então, como é que a gente chega nisso? A gente pega o motivador, né, o propósito de todos os avanços tecnológicos, que é melhorar a vida da população. E aí nós temos desde problemas triviais, bem claros para nós, como a mudança climática, até a questão da gente poder mudar algumas coisas que são um pouco mais subjetivas, mas que também têm um impacto muito grande. E aí, quais essas coisas subjetivas? A questão da mudança da noção de trabalho. A gente hoje tem muita confusão em saber entre o que é lazer, o que é trabalho, trabalhar de 9 às 6, ou trabalhar 24 horas por dia, e por aí vai. Dentro disso, para entender como a gente vê esse futuro, que na verdade é emergente, ele nem é tão planejado, vem acontecendo de uma maneira até caótica, a gente junta todas essas coisas dentro de um cenário. Então, vamos pegar a questão dos building blocks para um desses cenários que nos chama bastante atenção, que é a questão da extensão de vida saudável, poder viver produtivamente até os 80, 90, 100 anos. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma fundação digital, geralmente algumas coisas de infraestrutura que já estão bastante maduras, a gente consegue juntar isso com uma série de tecnologias ainda emergentes, ou tecnologias ainda em estágio de maturação, e converge com alguns dos cenários que a gente gostaria de trabalhar para que esse entorno chegasse nesse objetivo. Então, para chegar na vida saudável, a gente teria que trabalhar primeiramente com saúde conectada, e a gente já vê isso nos smartphones e nos smartwatches que tem monitores cardíacos e coisas do gênero, todo um aparato de cidades inteligentes que permita o nosso deslocamento de uma maneira mais saudável, e em cima dessa construção a gente moldaria todo um ecossistema, e esse ecossistema sim viabilizaria a nossa extensão de vida saudável. Então estamos construindo uma árvore que, apesar de ter toda uma base tecnológica, na verdade, o ápice dela é o objetivo de melhorar a vida humana.
Qual é o corolário ou qual é o dark side disso? Nós estamos vivendo numa sociedade onde a informação, e principalmente a informação pessoal, é abundante e é cada vez mais preciosa. Não no sentido da escassez, mas no sentido de valiosa para ser preservada. E aí nós convivemos com a instabilidade ou a imaturidade de toda essa infraestrutura. Então a gente convive com falhas, vazamentos, toda hora a gente vê na mídia, a empresa tal acabou perdendo X milhões de registros e tudo mais. Esses são alguns cases internacionais, e o mais impressionante deles é que o segundo deles é do governo americano, que vazou número de celulares, datas de nascimento, afiliações partidárias, dentre outros dados. Mas isso não é o mais preocupante em relação à questão da segurança da informação. Eu costumo dizer que na volatilidade imensa de todos os fatores tecnológicos, um aspecto é um pouquinho mais complexo. Quando a gente tem indivíduos políticos, como Julian Assange, cuja sua missão é fazer o vazamento não seletivo, o vazamento político de informações que ele considera estratégica para a melhoria da humanidade, a gente acaba se preocupando com uma outra coisa, que é o monitoramento contínuo da nossa vida. Essa tela é de um filme chamado Anon, de anonimidade. E ele está na Netflix, eu recomendo a todos que o vejam. É quando você chega no nível máximo de surveillance, onde todo e qualquer passo que você dê, toda e qualquer entidade, ele é monitorado através de óculos online, como a gente já viu nos Google Glass, e através de todo um aparato de inteligência artificial e monitoramento dos seus dados. Ou seja, a qualquer momento, qualquer indivíduo pode ser escaneado, monitorado, qualquer elemento que tenha na sociedade pode ser escaneado e monitorado, e você passa a ter online para algumas pessoas do poder todas as informações disponíveis para essas pessoas. Essa distopia é algo um tanto quanto incômoda para muita gente, mas é a realidade que está sendo desenhada agora. E aí nos incomoda que do outro lado sempre tem um ser humano monitorando tudo isso. Daí a gente passa para a próxima tecnologia, que é o blockchain. O blockchain, na verdade, ele é um sistema desenvolvido para funcionar de maneira autônoma, dentro de uma cadeia distribuída, como a gente pode ver aqui nesse volume de pássaros voando, ou seja, sem lideranças, de uma maneira completamente confiável, porque são protocolos matemáticos, e dentro de uma realidade onde todo mundo está interconectado, ou seja, um é responsável pelo outro. Em cima disso, a gente acaba trabalhando com padrões fractais e padrões emergentes, ou seja, sem planejamento, como é o comportamento das redes. E isto é, na prática, como funciona uma rede blockchain aberta. A mais famosa delas, obviamente, é o Bitcoin. Está aqui a questão do Satoshi Nakamoto, onde ele fez uma rede de transações eletrônicas without relying on trust, ou seja, sem precisar confiar em ninguém. Se a gente olhar os passarinhos voando, realmente eles não têm um líder e tudo funciona de uma maneira harmônica, coesa e absolutamente estável. Esse é o propósito do blockchain. Em cima disso, esse blockchain, como tecnologia, ele saiu lá dos seus inícios, né, dentro da questão do Bitcoin, como a gente falou, e passou hoje a ser um dos mercados mais promissores de tecnologia. E o que isso tem a ver com os profissionais do direito? Tem a ver que a informação não só estará segura, como ela estará garantida e protegida em uma série de aspectos, em uma série de cenários que estão sendo desenhados. Basicamente cenários sociais, como votação, até cenários extremamente pessoais, como o controle dos seus registros médicos. E também o controle de coisas legais, o controle de toda a sua área de eventos paralegais, como a questão de seguros, e isso tudo é um complemento à questão da segurança da informação. Obviamente que a gente ainda está trabalhando em todas essas tecnologias, mas elas estão sendo alavancadas por vários círculos virtuais ou virtuosos, como a inteligência artificial, a evolução na própria tecnologia de computação, a evolução nas suas redes. Então a gente está colocando a internet cada vez mais online em todos os aspectos, a evolução de baterias e gerações de energia distribuída para que a gente não falte com isso, e obviamente a fundação, que é a questão dos dados. Em cima disso tudo, só nos resta atender ao chamado do Buckminster Fuller. A mudança ela não vem de dentro, ela vem de um novo mundo. E o convite que eu faço a todos os senhores é para que se juntem a nós nessa noite para discutir e debater como fazer parte desse novo mundo. Muito obrigado, boa sorte no debate. E aí, pessoal? Impactados pelas novidades do mundo do direito, não só, na verdade, do mundo do direito, mas desse mundo que a gente está vivendo, né, de mudanças exponenciais. Ele falou um pouquinho, o professor Courtney é excepcional, ele falou um pouquinho sobre blockchain,
e falou sobre toda essa revolução 4.0 que o mundo está vivendo, e o mundo do direito não é diferente, né? A gente está caminhando aqui para o final. Antes disso, deixa eu fazer tem duas perguntas. Uma do Giuseppe Maroni. Ele perguntou para o Dr. Cleveson qual foi o seu tempo de estudo antes de ser aprovado na magistratura, e pedindo aí alguma recomendação básica. Dr. Giuseppe Maroni é um dileto amigo lá de Atibaia, colega de futebol, inclusive, já jogou conosco, Rogério. E um abraço, Giuseppe. Todo mundo se conhece ali. Você não vai cortar o futebol dele, né? Para passar tem que cortar o futebol. Não. Dá para se organizar no estudo e conjugar tudo isso. Eu estudei, eu me formei em 2001, eu estudei 3 anos quando eu passei na Procuradoria do município, lá em Atibaia mesmo. Aí lá eu fiquei mais 3 anos e passei na magistratura da Bahia, lá eu fiquei 1 ano. E depois eu voltei para São Paulo, já estou em São Paulo estamos em 2019, vamos completar 12 anos aqui em São Paulo. A organização do estudo, enfim, né? Eu penso que o estudo para o concurso é muito pessoal, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre estudei simplesmente lendo o meu material. O meu irmão, por exemplo, estudava grifando o texto, então eu acho que eu particularmente acho que não tem uma receita muito própria de como você estudar. Você tem que encontrar o seu método, o método que você rende mais. E o óbvio, né? É disciplina, organização de horário, organização, levar aquilo muito a sério, né? O direito premia aqueles que não desistem. Então, com organização, as metas seguramente são atingidas. Pronto, e antes de eu passar a palavra para o Rogério dar o recado final dele, o Lucas Gabriel fez uma pergunta para mim do que eu achava em relação ao futuro da prática tributária e trabalhista, né, com a reforma do trabalho que teve agora e com algumas mudanças que vem aí também, provavelmente em âmbito tributário. Bom, Lucas, eu vou dar aqui uma opinião, sair um pouquinho do decoro, já está passando de certo horário. É minha opinião, que eu sempre, quando me perguntam alguma coisa em relação a isso, seja foda, seja muito bom no que você faz. Não tenha medo de continuar na área trabalhista, se é a área que você é apaixonado, se é a área que você acredita que faz a diferença, se é aquela que faz os seus olhos brilharem quando você consegue ajudar, seja um reclamante, seja um reclamado, continue nela. Existe espaço para você. Tivemos sim uma redução do número de ações na área trabalhista, mas veja, a maioria das ações eram aquelas ações copia e cola, que o reclamante muitas vezes entrava, até por não ter muito receio do que seria a parte contrária em caso de derrota. Mas assim, os grandes desafios trabalhistas estão aí postos. A gente tem Uber, a gente tem Rappi, a gente tem iFood, a gente tem um mundo de transformações acontecendo em âmbito trabalhista, né, a jornada intermitente, enfim, a gente trabalha do horário de casa, existe um mundo de regulamentações e de decisões a serem tomadas que um advogado, quem está na prática trabalhista, pode encarar e que ele vai conseguir ser bem sucedido. Agora, quando eu falo seja foda, né, é uma brincadeira, tem um livro que eu gosto muito, que eu recomendo, assim, é um livro em inglês, mas se chama Seja Tão Bom Que Eles Não Vão Poder Te Ignorar. E esse livro fala muito sobre, muitas vezes as pessoas falam sobre hobbies, sobre paixões, beleza, mas é em você ser muito bom no que você faz. Então, se você é um advogado, quantos de vocês que estão aí assistindo em casa já fizeram um curso de prática trabalhista? Já fizeram um curso de como se portar em uma audiência? Né? Quantos de vocês de fato estudam como fazer uma mega petição inicial, uma petição inicial que o juiz olha e fala, essa eu vou olhar com vontade? Como o Rogério falou, dependendo do que chega, e o próprio professor Cleveson falou, não dá vontade de ler. Não dá vontade de se debruçar sobre aquilo. Então, e a mesma coisa vale para a área tributária. A área tributária, tanto a área trabalhista quanto a área tributária, são duas áreas que na nossa pós-graduação são fortíssimas. Segundo e terceiro lugar sempre, disputando com criminais. E o segredo ali é você ser muito bom. Você não parar de estudar, e você fazer cursos de extensão, e você fazer curso de pós-graduação, participar de congressos, escrever. Né? A gente tem até uma revista científica, mas independente de onde você escrever, procure escrever.
e seja muito bom, que vai ter espaço para você em qualquer que seja das áreas. Beleza? Rogério, dá teu recado final, né? Obrigado pela abrir a sua casa, que não sabe, a gente está aqui fazendo esse bate-papo contigo. A sua experiência é sempre incrível para o aluno que está, seja começando, seja rememorando e revivendo algumas experiências na área do direito. Dá seu recado final para a gente se despedir da galera. Bom, eu quero terminar com uma mensagem de muita esperança nas gerações que já estão trabalhando no direito. Eu acho que a minha geração é uma geração, falando da minha área, direito penal, uma geração que vai ficar enxugando gelo e tentando punir principalmente corruptos. Tá? Agora, a sua geração pode ser a geração da prevenção da malversação do dinheiro público, dos crimes graves, etc. E esse direito penal preventivo, ele é um direito penal que vai existir. Tanto que na pós que eu coordeno, nós tivemos que reformular toda a grade para colocar justiça penal negociada, como eu já avisei, direito penal informático. Estamos mudando a pós, pensando exatamente nesse direito do futuro. Um direito que não só analisa, um direito penal que não só analisa o que aconteceu e como punir, mas principalmente como evitar a ocorrência de novas infrações penais. Acredite no direito, acredite no seu potencial, você escolheu o melhor curso. Essa história de 2 milhões de advogados é um obstáculo, sim, mas vencível, porque você depende só de você mesmo. Concurso público é o maior exemplo. Raramente um concurso público esgota todas as vagas. A magistratura em São Paulo abriu recentemente concurso com o maior número de vagas no Brasil, 300 e poucas vagas, não é isso, Cleverson? Eu duvido que tenha um preenchimento em torno de 30%. Não se atinge. Você tem um concorrente, que é você mesmo, a sua disciplina e a sua força de vontade, mais nada. Professor Cleverson, palavra final. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Prazer em conhecê-lo hoje, conhecendo aqui. O Rogério, já amigo de longa data, agradeço o meu convite aqui na sua casa. Belíssima casa aqui, como todos podem ver. E a mensagem final que eu deixo é similar à do Rogério, né? O estudo é imprescindível para você ter sucesso nessa carreira. Aliás, eu tinha um professor de cursinho, colega do Rogério na ocasião, que ele deixava para a gente, ao final quando ele completava, né, o calendário de aulas dele, ele deixava uma mensagem que era um ditado que em inglês, que era hard work pays off, que o trabalho duro recompensa, né? Eu costumo passar para os meus alunos também essa mensagem ao final do meu ano letivo ali do curso de Direito Administrativo. 300 vagas, é bastante, então vai entrar todo mundo. Não vai entrar aquele que se dedicar. Assim como se tivesse 50 vagas, significa, puxa, a pessoa está muito bem preparada e ficou de fora. Não vai. O concurso público é feito para aquele que se dedica, se organiza, o que eu disse há pouco, né? Organização de horário, comprometimento com o estudo, e aí o pagamento seguramente vai vir, né? Esse ditado norte-americano, hard work pays off, para mim é perfeito para concurso público. O trabalho duro do concurseiro certamente é recompensado ao final. Pessoal, você que está em casa, peça um favor. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Também se inscreva no canal da faculdade. A gente vai ter várias novidades. Esse é apenas o primeiro episódio dessa série que a gente vai fazer. A gente vai gravar até um episódio também no Chile. Eu vou estar lá em Visita a PUC, que foi recentemente eleita a melhor faculdade da América Latina. E vai ser, vão ter vários conteúdos muito bacanas. Avisem aos seus amigos, familiares, passem para os demais, esse vídeo vai ficar disponível. Queria, por fim, então, agradecer também a nossa equipe, que está aqui com a gente nos ajudando, professor Rogério, professor Cleverson. E é isso, boa noite, fiquem atentos às novidades. E a grande mensagem final, a gente falou aqui de muitos desafios, mas a mensagem final é essa: não desistam, trabalhem bastante, estudem muito, porque a recompensa ela é certa, tá bom? Valeu, galera, um abraço, boa noite.